Paz e graça, meus queridos. Quem vos fala aqui é o Marcelo Melo. Seja bem-vindo ao canal Estudo Bíblico e hoje eu quero falar de um assunto muito importante hoje. Nós vamos falar de um assunto histórico dentro da Bíblia que traz muitos ensinamentos, muitas lições a respeito deste homem, de Davi e a conquista de Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre Davi e a sua conquista, em Jerusalém. Qual é a relação entre Davi e Jerusalém? Gente, primeiro, quem é Davi? Davi, todos nós sabemos que primeiro é um homem segundo o coração de Deus. Era um jovem que cuidava ali dos seus animais, um jovem que cuidava, apacentava ovelhas, cuidava das suas ovelhas. E Deus, desde aquela época, já olhava para Davi com bons olhos. Desde aquela época, Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, para ser um homem que levaria Israel à sua conquista, seria um homem que guiaria Israel para conquistar e para se tornar a grande nação, a grande nação e a grande referência de Deus espiritual para o mundo. Só que diante disso, nós vemos que Davi enfrentou vários obstáculos para, primeiro, chegar até Jerusalém. Para chegar até Jerusalém, teve que primeiro enfrentar os seus inimigos internos, a sua rejeição dos irmãos, até a descredibilidade do pai, das pessoas em você, a descredibilidade de Saul no momento contra ele, até dos seus inimigos. Golias não viu como uma pessoa de crédito para enfrentá-lo. Então Davi sofreu esse preconceito em relação à sua capacidade de contribuir para o reino de Deus e para os propósitos de Israel. Só que neste decorrer, Davi chega o momento de Davi reinar. Então Davi começa a reinar. E aí Davi, quando ele começa a reinar, ele reina por 7 anos em Hebrom. Primeiro ele conquista Hebrom e reina ali por 7 anos e 6 meses. Depois de 6 meses, o próximo desafio dele era conquistar o resto das nações, e principalmente Jerusalém, que era neste momento chamada de Jebus, cidade de Jebus. Quem é essa cidade de Jebus? É a cidade que vinha dos Jebuseus. Ora, vamos falar um pouco sobre Jerusalém aqui, entender sobre essa cidade. Jerusalém é uma cidade muito antiga, gente. Ela já apresenta na Bíblia desde a época de Abraão e Melquisedeque. Quando você vê lá que Melquisedeque habitava em Salém. Salém, no original, significa lugar de paz. Então, essa cidade já era habitada por Melquisedeque e naquela época era uma cidade de paz. E com o decorrer dos tempos, das guerras, muitas cidades pagãs, principalmente descendentes dos cananeus, passaram a conquistar esta terra. E ali praticar ocultismo, praticar as suas religiões pagãs, uma delas os filisteus, principalmente os jebuseus. Ainda no Antigo Testamento, na época patriarcal dos juízes, nós vemos que Josué enfrentou o rei Adonisedeque para conquistar Jerusalém. Ele conquistou essa época. Depois de Moisés, ele conquistou Jerusalém por meio do rei Adonisedeque, destruiu esse rei, que era um rei pagão também, e ele conquistou. Depois os jebuseus, com o tempo, veio e conquistou novamente essa terra. Então, desde aí, essa cidade, esse lugar, que era um lugar marcado e escolhido por Deus para se estabelecer a capital espiritual do mundo, foram conquistadas por esses jebuseus, que eram povos pagãos, povos que tinham outras religiões, povos que não eram da vontade de Deus e dos princípios do Senhor. E quem é que Deus escolhe para enfrentar este povo? Quem é que Deus levanta para destruir este povo? Davi. Davi foi o homem escolhido, o rei escolhido, para destruir os jebuseus, para destruir os jebuseus e reconquistar Jerusalém. Olha só que interessante, quando Deus diz assim, quando Davi diz isso, ele faz assim, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, aquela cidade foi chamada a cidade de Davi. Então Davi olhou com bons olhos com o propósito de Deus, que era o propósito de Deus retomar aquela cidade.
E qual foi a estratégia para destruir aí Davi? Veja que na cidade de Jerusalém ali agora, que é Jebuseus, né, até então quando eram por eles era chamada de Jebuseus, o que aconteceu? Davi, ele era muito difícil, meio que impossível você tomar a cidade porque não havia entrada. Porque aquela cidade era cercada por grandes montes, né? Até chamar Monte Morial, Monte Sião. Por que aquela fortaleza? Porque é uma cidade com montes enormes. E até você subir o monte, você era visto pelos soldados dos jebuseus. E ali, com certeza, você seria atacado. Não teria como você se defender. Sendo você está subindo o monte, você estaria em desvantagem. Só que houve uma estratégia, houve uma brecha para que Davi conseguisse entrar nessa cidade e tomar, para que os soldados de Davi entrassem e tomassem aquela cidade. Qual foi? Era o canal que Davi chama, né? Que é chamado de duto, ou seja, o canal onde eles abasteciam a cidade de água, é onde eles entravam um chamado de um duto, uma espécie de canal, onde aqueles soldados de Davi, juntamente com o capitão Joabe, conseguiram entrar naquele duto que dava acesso à entrada da cidade. Então, ou seja, mesmo canal duto que dava fonte de água para aquelas cidades, foi o canal que deu a fonte da sua destruição, que fez com que saísse os soldados de Davi e de Joabe e conquistou aquela cidade. Então eles conseguiram entrar pelo duto e aí deu ali a espécie do ataque surpresa e conseguiu destruir aquele povo. Aí destruiu os jebuseus e retomou Jerusalém. Só que Jerusalém, esse nome foi dado depois da sua retomada, né? Quando Davi retomou, aí ele deu o nome de Jerusalém. Também deu o nome de cidade de Davi e também cidade de Monte Sião, fortaleza, né, de Sião. Queridos, que história maravilhosa, né? E Deus conquistou. Então essa cidade passou a se tornar uma cidade que nós vemos hoje. Jerusalém é uma cidade respeitada por muitas religiões monoteístas. A todas as religiões monoteístas que creem em Deus, é respeitada Jerusalém. Essa cidade tem sim uma proteção de Deus. E detalhe, todos os eventos escatológicos a respeito da vinda do Senhor estão em Jerusalém. Quando Jesus falou, olha, olhai para Jerusalém, porque lá virão os sinais da vinda do Senhor. E quando Jesus começou a difusão do Evangelho, ele se iniciou onde? Em Jerusalém. Jesus, olha, ide pregar o Evangelho, começar em Jerusalém, depois em Samaria, enfim, até os confins da terra. Olha aí, Deus, promessa de salvação para todos. Começou em Jerusalém. Ali foi o berço de tudo, né? O berço do Evangelho, da promessa e da vontade de Deus à humanidade. Queridos, outro detalhe. Quando Davi conquista Jerusalém, ele tinha outro desafio de trazer de volta a presença de Deus em Jerusalém, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, neste momento, havia 20 anos que estava tomada pelos seus inimigos. Então Davi vai lá, reconquista a Arca da Aliança e traz de volta para Jerusalém. Irmão, isso tem um grande significado para aquele povo e para o povo de Deus. Porque a Arca da Aliança naquela época significava a presença de Deus. Quando o povo ia guerrear, os sacerdotes tinham que levar a arca. E quando havia a arca, a presença da arca ali, a presença de Deus descia naquele lugar, a vitória era certa do povo. O povo vencia a guerra. Então olha só a promessa de Deus para aquele povo. Então Deus tem promessa de vitória. Então nós só podemos vencer com a presença de Deus. Davi venceu os jebuseus por causa da presença de Deus na vida dele. Tá certo? Então Davi reconquista a presença de Deus, traz a presença de Deus para aquela nação. E aí, meu irmão, foi o impacto. A nação começou a trazer grandes consequências para o mundo. E hoje nós vemos o que é essa cidade. Queridos, o que nós podemos aprender aqui com isso? Primeiro, veja o que apenas um homem é capaz de fazer, de impactar uma nação, vidas de pessoas, quando ele cumpre o propósito de Deus na vida dele. Davi entendeu o propósito de Deus na vida dele, aceitou o propósito de Deus na vida dele e passou a fazer conforme
à vontade de Deus. Isso trouxe grandes consequências para a nação, para o povo de Israel. Muitas vidas foram impactadas, muitas nações foram impactadas. Então isso você pode impactar muitas vidas quando você ouve, entende, obedece e faz de acordo com a vontade de Deus o propósito que Ele tem na sua vida, o chamado que Ele tem na sua vida. Outra coisa é quando nós entendemos que somos dependentes da presença de Deus, quando nós trazemos a Arca da Aliança para a nossa vida, cumprimos com o pacto, com a aliança que Deus tem na nossa vida. Entendemos que sem a presença de Deus nós não somos nada. Que com a presença de Deus é que nós somos e que nós podemos vencer. Não adianta vencermos muitas batalhas se não tivermos a presença de Deus. Tá certo? Querido, então é isso. Espero ter contribuído aqui com essa reflexão, com este evento histórico que traz muito aprendizado na vida de Davi. Que Deus abençoe. Não esqueça aí de clicar no canal, de se inscrever, de publicar, publique este vídeo para outras pessoas, amigos, amigas. Eu sei que pode ser uma palavra, sempre pode ajudar, incentivar alguém, né? Espero que seja de muita contribuição para as pessoas aí serem edificadas com essas reflexões, tá bom? Deus abençoe vocês, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe vocês, tudo de bom e até mais.